A paz do Senhor, vamos à leitura de hoje. Livro de Atos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os ele, disse: e vendo-os ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância da cidade, do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, o campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a tua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que, dentre nós, foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsebas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual deles dois tem escolhido, para que tome parte desse ministério e apostolado. De Judas, que desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos?
partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e em sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós como maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirão que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os meus caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta provisão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a estes, Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade.
E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que sentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nós própria virtude, como que se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que, se vos dessem um homem humilde, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e este que vede e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez em vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Atos capítulo 4. E estando ele falando ao povo, sobrevieram aos sacerdotes e os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinavam o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder, ou em nome de quem fizeste isso?
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os quais habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome ao homem ou a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a de Deus. Julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e, achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinham mais do que 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os príncipes dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a sua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositaram aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo as necessidades que cada um tinha. Então José, conominado pelos apóstolos Barnabé, lhe traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe a preço e o depósito aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade?
guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também uma mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto os homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram ele da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões, filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não o acharam na prisão e voltaram-lhe anunciaram dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achava no templo. Ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e dos que viriam a ser aquilo. E chegando, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhe: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos aqueles que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada.
Depois destes, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si. Mas também estes pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram para que não falassem em nome de Jesus. E os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos à mesa? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procópio, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia, e os que apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecido à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com eles, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos neles, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: porventura isto é assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-se à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois de seu pai, faleceu. Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela nenhuma herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim o gerou a Isaque, e o circuncidou no 8º dia. E Isaque a Jacó, e a Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, ele deu graças e sabedoria. Antes, Faraó, rei do Egito,
que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, e era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura de Abraão, que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi uma criança de 3 meses em casa de seu pai. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, e defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, irmãos, por que vos agravais um com o outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, mas como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu a Moisés, e este, como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, numa chama no fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? E este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Este é o que esteve entre as congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras devidas para nos ladar, a qual nossos pais não quiseram obedecer antes, ou rejeitaram em meu coração, se tornaram ao Egito. E dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram a bezerros e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército de Deus, do céu. Como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes os tabernáculos de Moloque e o estrelava dos vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para o adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenava aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto.
o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué. Quando entraram na posse das nações de Deus, lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculos para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra, o estrado dos homens, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda de justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não os guardastes. E ouvindo eles isto, anunciaram-se em seu coração e rangiram os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com a grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar a Estevão e o fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte e anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas, como crescera em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas Pedro disse-lhe: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcançar por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é retido diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa sua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração.
pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venham sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se algum me não ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e o seu julgamento, quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que me diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. O que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduziria presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para apreender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e para os reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíam dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado.
E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui para os levar presos os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajudar-se aos seus discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como a Damasco falara ousadamente no nome do Senhor Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputavam contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, e foge. E fogo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era parte de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou e levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes de Dorcas fizeram quando estavam com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Atos capítulo 9. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e de muitos atemorizados, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as suas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e um piedoso, saudoso dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, o enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes
répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E acontecendo isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando-se pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levantando-se, pois, levanta-te, pois, e desce. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para juntos dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa? Por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e postrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum a esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, a quem tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei a chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te é por mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio para toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E estes dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado estes
que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varão incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento de sentidos, uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo neles os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chamas tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recordar-lhe do céu. E eis que, da mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidaste. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entraram em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe disseram: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios Deus deu um arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando-se em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naquele dia, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-os prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer
Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam-o na prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram o primeiro e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram numa rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: E o seu anjo. Mas Pedro perseverara em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que se teria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feito a inquirição aos guardas, mandou-o justificar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo, ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era um camaratista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estavam assentados no tribunal. Ele dirigiu a palavra, e o povo exclamou: Voz de Deus e não de homens. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porquanto não deu glória a Deus, e, comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, o Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles o Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu magnífico, mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé a procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todos os enganos e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido,
creu maravilhosamente na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Bonfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia de Psídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer aos principais das sinagogas: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio, com a mão disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com um braço poderoso o tirou dela, e suportando os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta de Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho. E disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executa toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa levantada, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que, após mim, vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, aos que dentre vós temem ao Senhor, temem a Deus, a vós vos é enviado a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim às vezes as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa da morte, pediram a Pilatos que lhes fosse morto. E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e não as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciemos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, por nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Deus, de Davi, vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no quarto tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este vos anuncia a remissão dos pecados. E tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados por ele, é justificado a todo aquele que crê. Vede, pois, que não venhas sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezardes, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se algum vou contar. E saídos os judeus das sinagogas dos gentios, rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregassem primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que o rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque
o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam com a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais das cidades, e levantaram, perseguiram contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora de seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônico. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 14. E aconteceu em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos e os anônimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais de prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. E estando assentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter e a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que nela há, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria ao vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e os arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeados, os discípulos levantaram-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, passando depois por Psídia, dirigindo-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham se recomendados a graça de Deus para a obra que se já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Deus abençoe.